Ai, só de ouvir essa música eu já fico emocionada. Ai, eu sou muito viciada. Isso não é saudável. A Tabata deixou um comentário recentemente no meu vídeo sobre arco positivo, que ela tava curiosa pra saber sobre o arco neutro e os 3 tipos de arco negativo. E daí eu vi aquilo e eu fiquei tipo... Cara, faz 8 meses que eu postei aquele vídeo. Então eu tomei vergonha na cara e eu vim finalmente gravar o vídeo sobre arco neutro. Obrigada, Tabata, pela inspiração que eu precisava. Um aviso antes de começar. O primeiro vídeo de estrutura que eu fiz foi aquele de estrutura em 3 atos. E daí eu fiz o vídeo de estrutura e dei exemplos no mesmo vídeo. E daí ele ficou com 84 anos de duração. E daí eu lembro que na época flopou horrores, ninguém assistiu aquele vídeo. Tipo, lógico, né? Tinha 84 anos de duração. E daí eu comecei a fazer os vídeos separando. Tipo, fazendo o vídeo, falando os passos e separado os exemplos. Só que daí hoje em dia esse vídeo de estrutura em 3 atos é o vídeo mais visto do canal, graças ao bom senhor, porque foi um cu pra editar. E daí em compensação o vídeo de exemplos do vídeo de arco positivo é o vídeo menos visto do canal. Vídeo visto bom. Então eu decidi voltar a fazer tudo junto, porque, né, pelo visto vocês preferem assim. Contudo, pra facilitar a minha vida eu vou gravar 2 vídeos diferentes, porque senão eu fico tipo 2, 3 horas gravando e sem condições, não é mesmo? Então o enquadramento vai estar diferente, a luz vai estar diferente, o áudio vai estar diferente, vai estar tudo diferente e é sobre isso e tá tudo bem. Pelo meu look já deu pra perceber qual filme eu vou falar? Eu provavelmente vou botar na capa do vídeo, né? Então, sim. Eu vou usar de exemplo a obra de arte, também conhecida como Como Treinar Seu Dragão. Então, se você nunca assistiu Como Treinar Seu Dragão, primeiro, o que você tá fazendo da sua vida? Segundo, esse vídeo vai ter spoilers, porque vai ser o filme inteiro. Inclusive, ontem eu tava assistindo mais uma vez pra terminar o roteiro pra esse vídeo, e daí eu recebi a triste notícia de que esse filme vai ser tirado do Netflix dia 31 de março. Então eu corri pra filmar essa parte o mais rápido possível, vou tentar editar ele o mais rápido possível e vou tentar postar ele no sábado, dia 26. Que daí pra você, que nunca viu Como Treinar Seu Dragão, você tem 4 dias pra assistir. Meu dever de casa pra você. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é diferenciar um arco neutro de um personagem ou de uma história sem arco. Uma história sem arco é uma história sem mudança nenhuma. Uma história com arco neutro tem mudança, só que não é o personagem que muda. Ele muda o mundo ao redor dele. O personagem já sabe a verdade, mas ele se encontra num mundo de mentira. Então ele vai ter que usar essa verdade pra mudar esse mundo ao redor dele. Então vamos lá, né? Antes de fazer um arco de personagem, a gente tem que pensar na verdade, na mentira, na meta e no fantasma. Lembrando que isso é uma série de vídeos, então eu vou assumir que você já viu os outros vídeos, e daí eu não vou reexplicar tudo, porque senão esse vídeo vai ter o quê? 1 hora. A verdade. Enquanto que no arco positivo o personagem acredita numa mentira e ele vai passar a história inteira tentando se livrar dessa mentira e pra aprender a verdade, aqui o protagonista já conhece essa verdade e ele vai usar essa verdade pra mudar o mundo ao redor dele, que é movido pela mentira. E daí é isso que vai gerar o conflito e os obstáculos. Quando a gente fala de verdade, o Soluço ele é um pouco diferente do protagonista de um arco neutro prototípico, digamos. Porque ele não sabe a verdade ainda, mas ele é a verdade. Many things, Hiccup, but a dragon killer is not one of them. Ele tem a verdade dentro dele, mesmo que ele ainda não saiba que ele tem a verdade dentro dele. A verdade do Soluço é que ele não consegue matar um dragão. E na verdade ele não quer matar um dragão. Ele só não sabe ainda que ele não quer matar um dragão. Ele tenta se convencer de que ele quer, e ele tenta se convencer de que ele consegue, mas ele não quer e ele não consegue. E daí tem a mentira, e aqui a gente também vai falar do mundo comum. No arco neutro tem 2 possibilidades. Ou o mundo comum vai representar a verdade, e daí no primeiro ponto de virada esse mundo comum vai ser destruído, ou o protagonista vai ser forçado a sair desse mundo pra outro lugar que é movido pela mentira. E normalmente ele é forçado a sair desse mundo comum pra poder proteger esse mundo comum, que é um mundo de verdade. Ou o mundo comum é movido pela mentira e esse protagonista sofre lá dentro por ser diferente de todo mundo que tá ao redor dele. E daí em Como Treinar Seu Dragão a gente tem Berk. This is Berk. We have fishing, hunting, and a charming view of the sunsets. The only problems are the pests. You see, most places have mice or mosquitoes. We have dragons. E lá todo mundo acredita que dragões são do mal. Os vikings têm uma guerra contra os dragões, porque os dragões roubam comida, e daí os vikings matam os dragões, e os dragões matam os vikings, e todo mundo se mata. E essa é a missão dos vikings de Berk, matar os dragões. Porque na cabeça dele, os dragões são horríveis, são cruéis, são violentos e tudo isso.
O primeiro ato. A gente começa com um momento característico, que é o momento que a gente vai ver a essência do personagem. E daí, ao contrário do arco positivo, que aqui normalmente introduz a mentira, aqui a gente vai introduzir a verdade. O seu objetivo no primeiro ato vai ser estabelecer essa oposição entre verdade e mentira. Quais personagens incorporam a mentira, quais personagens incorporam a verdade. Pra você poder ir escalando essa tensão até o segundo ato. Uma das possibilidades que a gente tem aqui é que o protagonista, ele conhece a verdade, mas ele ainda não tem noção da mentira. Ele não tem noção que esse mundo ao redor dele é enraizado em crenças ruins. Então ele passa esse primeiro ato percebendo que tem algo errado. E daí a gente tem a cena de abertura, que é a vila sendo atacada por dragões, e os vikings tentando se defender, e daí o Soluço tenta ajudar, mas ele falha miseravelmente. Quer dizer, ele não falha miseravelmente porque ele derruba o Banguela, mas ele aparentemente falha miseravelmente. E daí ele ganha esporro do pai, que é o chefe da vila, e daí a gente vai ter esse confronto entre esses dois personagens, que é o confronto entre verdade e mentira. Na estrutura Save the Cat, a gente tem a imagem de abertura e a imagem final, que são esses dois espelhos. O mundo comum antes e o mundo comum depois. O personagem antes e o personagem depois. E esse filme é um ótimo exemplo disso, porque no início a gente tem o Soluço apresentando a vila, e no final a gente tem o Soluço apresentando a vila, só que diferente. Daí a gente tem uma cena do Gobber apontando pro Soluço e falando: If you ever want to get out there to fight dragons, you need to stop all this. But you just pointed to all of me. Yes, that's it. Stop being all of you. E daí no final do filme a gente vai ter os espelhos dessas cenas. E daí a gente tem esse momento característico do Soluço, que é ele derrubando tudo, fudendo a vila inteira e todo mundo ficando tipo, ai, mais uma vez o Soluço fez merda. E daí a gente tem o Soluço entrando na floresta e achando o Banguela e tentando se convencer de que ele consegue matar o Banguela. E daí percebendo que ele não consegue. I'm gonna kill you, dragon. I'm gonna cut out your heart and take it to my father. I'm a Viking. I'm a Viking! E daí isso é tanto um incidente incitante quanto o ponto-chave. É, o incidente incitante começa com o Soluço derrubando o Banguela e depois acaba quando o Soluço de fato encontra o Banguela. E daí o ponto-chave, que é quando o protagonista de fato se engaja no incidente incitante, é quando o Soluço solta o Banguela. E daí isso serve não só de incidente incitante e ponto-chave, mas também serve de fantasma pro Soluço. Porque o Soluço ele já tinha verdade dentro dele, mas ele precisava de um empurrãozinho pra perceber que ele tem a verdade dentro dele. E daí quando isso acontece, ele percebe que ele não só não consegue, mas também ele não quer matar um dragão. E daí depois dessa cena, a gente tem o Soluço tentando falar com o pai dele que ele não quer matar dragões e que ele não consegue matar dragões. I think it's Decided I time you don't learn wanna to fight dragons. What? You go first. No, you go first. All right. You get your wish. Dragon training. You start in the morning. Oh man, I should have gone first. E daí o pai dele não escuta e fala que ele vai começar o treinamento. E daí aqui a gente tem o mundo comum, né? Mais do mundo comum, que é o treinamento. Todos os vikings jovens lá treinando pra serem futuros matadores de dragão. E daí o Soluço vai muito mal no treinamento e quase é morto pelo dragão. E daí aqui a gente começa a ver essa coisa de verdade versus mentira, porque aqui o Gobber fala: Remember, a dragon will always go for the kill. E daí a próxima cena começa com o Soluço se perguntando. So why didn't you? E daí depois disso a gente tem uma cena do Soluço lendo o livro dos dragões. E daí o livro tá dizendo que você tem que matar todos os dragões assim que você avistar, menos o Fúria da Noite. O Fúria da Noite é tão perigoso que o livro fala pra você fugir, se esconder e rezar pra ele não te achar. E daí a gente tem o Soluço começando a perceber que essa mentira é uma mentira. Porque como é que os dragões são tão perigosos assim e cruéis e eles sempre matam, mas ao mesmo tempo esse dragão, que na teoria é o mais perigoso de todos, não matou ele assim que ele teve a chance. E daí depois disso a gente tem mais uma cena de treinamento, e daí a gente tem o Soluço fazendo merda, fudendo tudo, e daí a gente tem a Astrid, que é um personagem muito importante pra história, e daí no final dessa cena ela fala: Our parents' war is about to become ours. Figure out which side you're on. E daí a gente tem a cena que eu pessoalmente considero como o primeiro ponto de virada, que mais uma vez o Soluço vai lá, traz comida pro Banguela, tenta tocar nele, não consegue, mas aí tem uma hora que o Soluço tá desenhando o Banguela na areia, e daí o Banguela pega um galho e começa a desenhar também na areia, essa cena é muito fofinha. E daí o Banguela fica puto quando o Soluço pisa no desenho, então o Soluço tem que pisar em volta do desenho, e daí nisso a gente tem a cena da mão famosa.
que é aquele ponto de não retorno, né? A partir dali, o Soluço não tem mais como retornar. Ele estabeleceu uma conexão com aquele dragão, ele se importa com aquele dragão e ele não quer ver aquele dragão ser morto. E daí perguntas pra você se fazer sobre o primeiro ato do seu arco neutro. Qual é a verdade que o protagonista acredita ou incorpora já no início da história? O protagonista tem um fantasma que fez ele ter essa crença? O fantasma do arco neutro ele vai ser igual ao fantasma do arco positivo, só que ao contrário. Então, ao invés de ser um acontecimento que fez ele acreditar na mentira, vai ser um acontecimento que fez ele acreditar na verdade. Qual é a mentira representada pelo mundo comum e ou pela força antagonista contra a qual ele vai ter que lutar? O mundo comum do protagonista representa a verdade pela qual ele vai ter que lutar para proteger ou representa a mentira contra a qual ele vai ter que lutar para estabelecer a verdade? Caso seja primeira opção, como você vai demonstrar a ameaça crescente da mentira no mundo comum? Quando o protagonista vai tomar consciência da ameaça que a mentira representa pela primeira vez? O protagonista tá com receio de engajar no conflito contra a mentira? Se o protagonista já tá decidido a batalhar contra a mentira, quais são os obstáculos presentes no primeiro ato que previnem ele de ter o confronto final com a mentira agora? Qual momento característico você pode usar para ilustrar a crença do protagonista na verdade? E como ter essa crença influencia na vida dele? Como seu começo pode ilustrar a mentira que opõe o protagonista? Durante o primeiro ato, como você pode usar a mentira para demonstrar o que tá em jogo pro seu protagonista, o que ele pode perder. Segundo ato. O segundo ato é a promessa da premissa, né? Como em todos os outros arcos. Isso é verdade não só pro enredo, mas pro arco também. Então aqui você vai soltar o seu protagonista contra a mentira. E vai ver ele tendo dificuldade em lidar com o fato de que ele tem a verdade e o mundo em volta dele não tem. Primeiro a gente vai ter o protagonista tendo que lidar com essa mentira no primeiro ponto de virada. Esse primeiro confronto entre mentira e verdade. Depois a gente vai ter o protagonista entendendo melhor essa mentira e essa verdade na primeira metade do segundo ato. E depois a gente vai ter um momento da verdade no ponto medial, que normalmente vai prover novas informações pro seu protagonista, e daí o seu protagonista vai usar essas informações pra batalhar contra a mentira no terceiro ato. E daí uma coisa importante de falar do momento da verdade no ponto medial é que normalmente esse momento da verdade não vai ser um momento em que o protagonista enxerga a verdade. Vai ser um momento em que o protagonista consegue fazer alguém enxergar a verdade, porque o seu protagonista já tem a verdade. E na verdade a mudança tá acontecendo no mundo ao redor dele. Então é aqui que ele enxerga pela primeira vez que ele consegue sim mudar as pessoas que estão ao redor dele com essa verdade. Depois a gente vai ter a segunda metade do segundo ato, em que o protagonista vai estar mais ativo do que ele estava antes, tomando mais decisões, fazendo as coisas. E daí a gente vai ter a passagem pro terceiro ato, né, esse segundo ponto de virada, que normalmente é algum acontecimento desastroso. A diferença desse arco pro arco positivo é que enquanto no arco positivo a gente tem o protagonista batalhando contra a mentira e descobrindo a verdade, no arco neutro a gente vai ter o protagonista descobrindo essa mentira no mundo ao redor dele e contrastando com a verdade que ele já tem, que ele já conhece. E daí ele vai ter esse conflito de devo ou não me ceder à mentira. Porque ceder a mentira é mais fácil. E daí ele vai ter que descobrir como usar a verdade pra poder atingir a meta dele. No arco positivo, normalmente a gente tem uma meta que é baseada na mentira. Aqui a meta não vai ser baseada na mentira. Mas o que pode acontecer, que é o caso do Soluço, é que o protagonista pode achar que pra conseguir a meta precisa ser através da mentira. O Soluço quer o respeito e o orgulho do pai dele, da vila dele, e ele acha que pra isso ele precisa matar um dragão. E daí a gente vai ter a promessa da premissa tanto do enredo quanto do arco. No enredo, é aqui que a gente vai ver o Soluço treinando Banguela e tentando voar e fazendo o negócio da cauda. E do arco, porque é aqui que a gente vai ver o Soluço tentando se esquivar da mentira e esconder o Banguela de todas as formas. A primeira cena que a gente tem aqui é uma cena deles conversando ao redor de uma fogueira e daí o Gobber fala que No, it's the wings and the tails you really want. If it can't fly, it can't get away. A downed dragon is a dead dragon. E daí isso é que dá o estalo pro Soluço começar a fazer a cauda pro Banguela conseguir voar. E daí em todo momento que o Soluço foge pra poder encontrar o Banguela, a Astrid fica observando. E ela percebe que tem alguma coisa errada. E daí logo depois da cena que o Soluço voa pela primeira vez, assim, de fato, a gente tem ele sentado com o Banguela, mas aí é nessa hora que ele fala uma frase muito importante, que é Everything we know about you guys is wrong. E daí o pai do Soluço volta e recebe a notícia de que o Soluço é o melhor do treinamento dos dragões. E ele fica pasmo. E daí o pai do Soluço voltou, vai ver eles treinando, e daí quem ganha o treinamento, entre aspas, é o Soluço, e daí o Soluço vai passar por esse ritual, ele é escolhido pra passar por esse ritual, que é matar um dragão. Daí a Astrid fica puta, né, obviamente, porque ela é a melhor e ela queria ter sido escolhida pra matar um dragão. E ela já tá suspeitando que tem algo errado há muito tempo. E daí a gente tem um ponto medial, que é o Soluço indo até o Banguela e falando I can't wait. I am so leaving. We're leaving. Let's pack up. Looks like you and me are taking a little vacation. Forever. E daí a Astrid descobre o Banguela. E daí a gente tem essa cena que ela tá pendurada numa árvore e ela fala que não vai ouvir nada do que o Soluço tem a dizer.
E daí o Soluço fala, tá bom, se você não vai me ouvir, deixa eu te mostrar. E daí a gente tem literalmente o Soluço mostrando pra ela a verdade. E daí o Banguela fica puto com a Astrid e só para de ficar puto com a Astrid quando ela pede desculpas. Thank you for nothing, you useless reptile. Okay, I'm sorry. I'm sorry. Just get me off of this thing. E daí depois disso tem uma cena linda deles voando, animação 10 de 10. E daí no final a gente tem a Astrid falando que o Banguela é incrível. Alright, I admit it. This is pretty cool. It's amazing. He's amazing. E daí aqui a gente tem uma continuação, digamos, do ponto medial, que já é na segunda metade do segundo ato. O ponto medial normalmente também tem essa função de revelar novas informações pro protagonista da força antagonista. E daí essa cena serve pra isso, que é quando, assim que eles param de voar, o Banguela é forçado a ir pro ninho, e daí ele vai e daí os dois descobrem o ninho e descobrem o dragão alfa. E daí eles descobrem como é que essa dinâmica dos dragões funciona, né? Que os dragões só roubam comida da vila pra levar pro alfa, porque o alfa tem esse poder de controlar eles. E daí aqui a gente tem uma cena que demonstra muito bem aquela questão do protagonista que antes estava reativo, né? Escondendo o Banguela e fazendo todas aquelas coisas em reação a outras coisas. E o protagonista ativo depois do ponto medial. We just discovered the dragon's nest. The thing we've been after since Vikings first sailed here. And you want to keep it a secret? To protect your pet dragon? Are you serious? Yes. Só que daí, obviamente, tudo dá errado, porque tudo tem que dar errado, né? Se encaminhando pro terceiro ponto de virada. E daí, quando o Soluço tá no meio da cerimônia, ele tá tentando mostrar que eles não precisam matar dragões. I'm not one of them. O Stowe fica puto e bate com o martelo lá no metal. E daí o dragão ataca o Soluço, e daí o Banguela ouve, e daí o Banguela consegue sair lá do lugar que ele fica e vem proteger o Soluço. E daí rola uma briga e no final eles capturam o Banguela. E daí nessa parte, né, que tudo dá errado, que o pai do Soluço descobre do Banguela e captura o Banguela, esse é o terceiro ponto de virada. É o desastre que nos leva ao terceiro ato. Perguntas pra se fazer sobre o seu segundo ato. Como o primeiro ponto de virada força o seu protagonista a confrontar a mentira? O protagonista confronta a mentira voluntariamente ou ele confronta a mentira porque ele não tem escolha? Como é que o protagonista vai ser tentado a ceder à mentira? O quão perto ele vai chegar de abandonar a verdade e ceder à mentira? Quais aliados vão resistir de início à sua crença na verdade? Como esses aliados vão ser mudados pela verdade? Como os seus inimigos vão resistir à mentira? Como esses inimigos vão ficar cada vez mais enraizados na mentira? A meta do protagonista está relacionada a combater a mentira? Caso não, por que ele vai ter que combater a mentira para alcançar a sua meta? Quais informações necessárias sobre a mentira e a força antagonista o protagonista vai aprender no ponto medial? Como o protagonista pode oferecer a verdade aos seus aliados, ou ao mundo comum, ou à força antagonista no ponto medial? No ponto medial, quais são as fraquezas que o protagonista descobre na mentira? No terceiro ato, o protagonista vai ter a versão mais verdadeira, digamos, da verdade. Porque agora ele sabe que ele precisa enfrentar a mentira, que não tem outro jeito, que ele não consegue só fugir da mentira. Ele tem que bater de frente. E daí no terceiro ato, a gente tem o protagonista sendo o agente causador de arcos positivos nos personagens secundários. Então aqui normalmente ele tem aliados que ele convenceu a acreditar na verdade. Fora isso, o terceiro ato é bem parecido com o do arco positivo. E daí esse segundo ponto de virada vem com uma catástrofe, né, pra foder absolutamente tudo. Esse é o Tudo Está Perdido, né, da escaleta Save the Cat, seguido da Noite Mais Sombria, né, que é o fundo do poço. E daí no arco neutro, aqui a gente pode ter um aliado do protagonista que já aprendeu a verdade por causa do protagonista e que conforta ele e dá um incentivo e faz ele acreditar que ele consegue derrotar a mentira. You must feel horrible. You've lost everything. Your father, your tribe, your best friend. E daí a gente tem o clímax, né, a batalha final, em que o protagonista, com muita dificuldade, derrota a força antagonista e a mentira, e leva a verdade pros outros personagens e pro mundo. E lembrando que o protagonista, ele sempre precisa ser o catalisador principal da derrota da força antagonista / mentira. A não ser, né, tudo na escrita criativa tem uma exceção. A não ser que, por motivos do arco dele e do enredo, seja necessário que outro personagem seja o catalisador. Lembrei aqui especificamente de Raya e o Último Dragão. Pessoa obcecada com animação, né? Deu pra perceber. E daí a gente tem a resolução que mostra como aquele mundo mudou com a verdade. Tem esse antes e depois, né?
como o mundo era com a mentira e como o mundo é agora com a verdade. E daí, né, o terceiro ponto de virada é quando dá tudo errado, e ele acaba na cena em que o Soluço tá conversando com o pai dele, e daí ele fala sem querer que ele já foi no ninho dos dragões e que só um dragão consegue achar o ninho. E daí o Stoic tem a ideia de usar o Banguela pra encontrar o ninho dos dragões. E o Soluço tenta convencer ele pra não ir, porque é muito perigoso, e daí a gente tem o fundo do poço, né, que é quando o Stoic vira pra ele e fala: You're not a Viking. You're not my son. E daí a gente tem a noite mais sombria, né, que é quando o Soluço tá na merda, assistindo o Banguela ser preso no navio e os navios indo embora e ele sem conseguir fazer nada a respeito. E daí o Soluço tá se questionando, falando que ele não devia ter salvo o Banguela, falando que ele não devia ter feito nada do que ele fez. E daí ela fala que, qualquer um de nós teria matado aquele dragão, por que você não matou? E daí o Soluço responde: I wouldn't kill him because he looked as frightened as I was. I looked at him and I saw myself. E daí nessa conversa o Soluço percebe que ele precisa fazer alguma coisa. E daí a gente tem a Estrid ajudando o Soluço a juntar todo mundo. E daí a gente tem o clímax, que é a luta contra o Dragão Alpha. E daí nisso a gente tem o Banguela caindo no mar, né, preso. E daí o Soluço mergulha pra salvar ele, mas ele não consegue, acaba meio que desmaiando. E daí o pai do Soluço entra na água e salva o Soluço. E daí depois ele entra na água e consegue salvar o Banguela, e ele e o Banguela saem da água. E daí nessa hora o Stoic vira pro Soluço e fala: I'm sorry. For everything. Yeah, me too. You don't have to go up there. We're Vikings. It's an occupational hazard. I'm proud to call you my son. E daí aqui a gente tem o arco sendo completo, só que agora ainda falta matar o dragãozão. E daí a gente tem todo o clímax do Banguela e do Soluço lutando contra o Dragão Alpha. E daí no final o Dragão Alpha morre, né, explode. Só que por pouco o Banguela e o Soluço não conseguem sair. E daí no final a gente tem aquela cena que parece que o Soluço morreu. Só que daí depois o Banguela abre as asas e mostra que o Soluço tá ali. E daí todo mundo comemora e o Stoic fala: Thank you for saving my son. E daí quando o Soluço sai da casa dele, ele vê a vila cheia de dragões e todo mundo convivendo com os dragões. E daí a gente tem o primeiro espelho. Turns out all we needed was a little one of this. You just gestured all of me. E daí a gente tem o segundo espelho, que é o Soluço reintroduzindo o Burke depois do filme, depois do arco. This is Burke. It snows 9 months of the year and hails the other 3. Any food that grows here is tough and tasteless. The people that grow here are even more so. The only upsides are the pets. While other places have ponies or parrots, we have dragons. Perguntas pra se fazer sobre o seu terceiro ato. Como a verdade fica evidente na vida dos personagens secundários que antes eram movidos pela mentira? Qual derrota vai jogar o seu protagonista no fundo do poço no segundo ponto de virada? Como você pode fazer que essa derrota seja pessoal pro protagonista? Como o protagonista vai duvidar da sua capacidade de derrotar a mentira sem duvidar da verdade em si? Como ele vai superar a sua dúvida? Os personagens secundários vão incentivar ele ou ele vai incentivar os personagens secundários? Normalmente acontece os dois. Primeiro ele incentiva os secundários, depois os secundários incentivam ele. Como você vai indicar a dedicação renovada do protagonista à verdade depois do segundo ponto de virada? Como a verdade vai estar ligada à capacidade física do personagem de derrotar a mentira? Como os personagens secundários, que agora acreditam na mentira, podem ajudar o protagonista na batalha final sem roubar o seu holofote? Como a resolução vai provar as mudanças causadas pelo protagonista e pela verdade? O mundo vai ficar diferente do que era no início ou o protagonista vai conseguir retornar ao mundo que ele foi forçado a deixar? O protagonista vai demonstrar alguma diferença exterior ou pessoal de como ele era no início da história? E é isso. Esse vídeo vai ter o quê? 40 minutos. Vocês que lutem. Odin, help us. E os agradecimentos. Muito obrigada a Marina, Vanessa, Tabata, André, Cláudio, Júlio, Valdo, Beach Barbie, Gabriel, Kalitec, Tássio, Yuri, Áurea, Newton, Daniel, Milena, Elivelson, Arthur e Vitor por terem se inscrito no canal. Muito obrigada. E muito obrigada a 36 pessoinhas que eu não consigo ver o nome. But you just pointed to all of me. Eu quero colocar aquela parte do You're many things, hiccup, but a dragon killer is not one of them. E tem a parte dele falando I'm a Viking. Ele tentando se convencer. Aí tem ele falando assim, I did this. E daí o pai dele fala You brought him back alive. Thank you for saving my son.